Vamos agora pegarmos a palavra. Esse é o momento maravilhoso no culto, aonde nos preparamos para ouvir a voz do Eterno. Eu queria ler um texto da carta de Judas, versículo 24 e 25, capítulo 1, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair ou tropeçar, e para apresentar-vos sem defeito, diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. A salvação é resultado da intervenção direta e total de Deus. Glórias a Ele. Deus nos redime desde os primeiros processos da salvação. Desde o primeiro respiro espiritual na regeneração, até a luz radiante da glorificação. Paulo vai deixar isso claro lá em Romanos 8:30. Neste texto da carta de Judas, Judas nos apresenta uma bênção esplêndida. Esta bênção finaliza a carta, destacando a natureza da atuação de Deus na vida da sua comunidade eleita. Ele é o Deus que guarda. A expressão grega filaxai. Ele é o Deus que guarda a existência do crente até o final da jornada. A partir disso, desta apresentação maravilhosa, dessa verdade inebriante, nós iremos extrair algumas lições acerca do tipo de guarda que Deus exerce sobre o percurso espiritual de seus filhos, de sua comunidade. Olhando para o texto, versículo 24, sua primeira estrutura, afirma o texto: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair. Primeira grande lição é que Deus nos guarda em nossa jornada de apostatarmos. Eu acho interessante a expressão bem ilustrativa de Judas. Ele diz, aquele que é poderoso, dinameno, aquele que é cheio de poder, para impedir, para não deixar que aconteça, o quê? A queda. E a expressão aqui, original, apitaístos, quer dizer queda, tropeço. Deus é tão poderoso que impede, que não permite que o crente caia numa queda irremediável. Obviamente que Deus aqui não está dizendo que o crente não peque, que o crente não escorregue, que o crente não tenha dificuldades, que os seus filhos não tenham perplexidades,
que os seus filhos não passem por sofrimentos, que seus filhos não passem por ambiguidades, que tenham que encará-las, enfim. Ele está dizendo que o barco não afunda. Sim, o barco entra água, já vimos isso belíssimamente nos evangelhos. Sim, as coisas se complicam. Mas o Senhor continua conosco. E Ele não permite que caiamos em apostasia, como é efetivamente aquilo que o autor de Hebreus coloca no capítulo 6. Vamos ver essa verdade presente em Efésios? Paulo vai afirmar isso lá em Efésios 3, versículo 20 e 21. Vamos dar uma olhada. Olhe bem como Paulo vai estabelecer a verdade desse texto, dessa preciosa atuação de Deus guardando os seus filhos. Toda glória seja a Deus. Então ele começa adorando. Olha, eu tenho que adorar aqui por essa verdade. Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder, olha lá a afirmação de Judas, seu grandioso poder que atua em nós. Poder que não fica distante não, esperando, não. Poder que efetivamente atua em nós, penetra na carne da realidade, dentro do nosso ser e das realidades mais profundas da nossa existência. Um Deus que manifesta de modo experimental o seu poder. Atua em nós, atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, por conta disso, diz ele, versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. É infinitamente que texto hiperbólico, glorioso, é muito além do que pedimos, é muito além do que imaginamos. As intervenções efetivas de Deus pelo seu poder, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então Ele faz isso, penetra profundamente em nós. Eu lembro do que disse Joel Bick, comentando esse texto. Ele diz que Pedro faz uma declaração de louvor, de adoração a Deus, por conta da sua graça preservadora. Judas olha e vai vendo essas intervenções históricas e temporais de Deus na vida do povo de Deus desde o início. E ele então diz, nós só podemos adorar a Deus por isso. Porque Ele realmente é um Deus que, como dizia Schaeffer, intervém. Deus é um Deus que está aqui. Deus é um Deus presente, não é deísta. Ele está presente, interferindo, intervindo. Que coisa maravilhosa. Uma ilustração, para mim, muito interessante, é quando é presente na história da igreja. Quando o imperador, um dos imperadores mais cruéis que o Império Romano forneceu, o Diocleciano, quando ele promete que iria extirpar a igreja. E Diocleciano morreu. O Império Romano ruiu. Teve seu declínio. Mas a igreja do Nazareno continua preservada pelo Deus eterno. Glórias a Deus, que nos guarda de apostatarmos. Por isso essa historinha aí de que o crente apostata é produto de uma teologia de final de semana, de uma teologia epigonal de terceira categoria, de um pensamento teológico que não encara as verdades presentes, projetivas da soberania e da intervenção graciosa de Deus ao longo de toda a vida do crente, do discípulo. É
teologia de segunda mão, que não consegue encarar a verdade da atuação global de Deus na vida do crente. Deus é um Deus que cuida e guarda o crente de modo absoluto e que, de fato, guardará o seu povo. Segunda lição que esse texto maravilhoso nos apresenta, encontra na segunda parte do versículo 24. E para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. A segunda lição, quando pensamos num Deus que nos guarda, é que Deus nos guarda em nossa jornada para a glória. Ele não apenas impede que tropecemos ao ponto de cairmos definitivamente. Ele não apenas interfere de tal maneira que o poder do mundo e de Satã nos oprima de tal maneira que não consigamos florescer e percamos, como alguns inadvertidamente dizem, a salvação. Nenhum eleito perde a sua salvação. Nenhum crente perde a sua salvação. Por um simples fato, eles foram selados pelo Espírito Santo, que é a garantia de que um dia estaremos diante de Deus. E agora nós temos um texto que vai afirmar isso. Escute, Judas vai dizer que Deus nos guarda não apenas de tropeçarmos, mas também de tal maneira que nos apresenta. Isso é muito glorioso. Ele aponta para uma realidade escatológica, uma verdade escatológica, um fato escatológico. Qual é esse fato? Um dia seremos apresentados diante da corte divino celestial. Como? Sem defeitos, sem máculas, ou seja, gloriosos. A expressão grega aqui, stesai, quer dizer manter firme até o final. O tempo grego aí é infinito auristo. Essa combinação de infinitivo e auristo, elas exatamente estabelecem algo que vai se desenvolver ao longo de um tempo e vai chegar até o seu final. Então Deus vai nos manter firmes até o final. Qual é o final? Diante da sua glória. Tes doxeis, diante da sua glória, que é a expressão aqui, katenopion, quer dizer perante ele. Sim, Deus vai nos manter firmes para nos apresentar onde? Canetopion, catenopion, perante ele. Perante ele, aí ele vai usar a expressão metafórica, né, da glória, né, epifânica, né, essa expressão epifânica da glória, tes doxes, da glória dele. Você entendeu? Você quer um texto mais claro do que esse para falar da certeza da salvação? Está aqui. Sem dúvidas, dubitações ou coisa desse naipe. Deus irá nos guardar de tal maneira que um dia estaremos presente ele em sua glória celestial. Um dia estaremos diante da corte celestial como filhos glorificados. Paulo, quero dizer mais uma vez, vai afirmar isso e vai conectar a obra de Jesus. Ou seja, isso é fruto, consequência e refluxo das implicações da obra de Jesus. Vamos lá, Colossenses 1, 21 a 23. Diz assim, Paulo: e vocês que, no passado,
eram que estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras mais que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, na sua morte, no seu corpo sacrificial, mediante a sua morte. Para quê? Para, finalidade, apresentá-los, só mais uma vez a expressão, diante dele. Glórias à promessa do Santo Eterno Deus. Diante dele, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em glória, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, simplesmente aqueles que perseveram na fé, e o eleito perseverará na fé, que por conta disso são alicerçados e se mantêm firmes, a promessa de Deus e do Evangelho é que estaremos diante de Deus em glória. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Judas vai afirmar. E esse Deus que nós adoramos e servimos, ele vai nos guardar até esse dia. Louvado seja ele. Quantos motivos temos para continuar firmes a cada dia na santificação da nossa vida e buscando a vida santa que glorifique a Deus, porque a única coisa que podemos fazer diante dessas verdades nababescas é exatamente adorar a Deus, não tem outra coisa, adorar o Eterno, adorar o Divino que fez coisas grandiosas. Precisamos entender que o propósito da salvação não é apenas salvar, no sentido de resgatar o pecador do inferno. Esse tipo de evangelização é, infelizmente, unilateral. É, infelizmente, uma evangelização que falha no cerne do que seja realmente o Evangelho. Porque é muito mais que isso. É realmente apresentar no final da jornada o crente salvo e redimido em glória diante de Deus. O Warren Wiersbe, quando comentou Judas, esse texto específico, ele diz isso, que o propósito da salvação, ele fala assim, o propósito da salvação não é apenas resgatar os pecadores do inferno, por mais maravilhoso que isso seja. O propósito maior, por isso que eu falei do cerne, o propósito maior da salvação é que Deus seja glorificado por toda a eternidade. Por isso que Pedro vai dizer que nós vamos, de fato, sermos apresentados, isso é uma realidade local, ou seja, material, diante dele, para quê? Para o glorificarmos pela eternidade. E o texto diz que Deus vai nos guardar de tal maneira que isso vai acontecer. Quando eu penso numa ilustração para essa verdade, eu penso em Estevão. Estevão morrendo, sendo apedrejado por causa da verdade do Evangelho, que os homens não suportavam. Quando ele está ali, já numa situação de desespero, ele olha para o céu e o que é que ele vê? Jesus permite que ele veja essa realidade gloriosa e ele o vê, Jesus, de pé para recebê-lo. E ele fala, e aí pronto, foi o limite para que eles começassem a apedrejar, a oportunidade para que começassem a sessão de apedrejamento. E Estevão foi apedrejado até a morte.
Mas olha a visão gloriosa. Jesus está esperando o que Judas vai dizer, talvez olhando tantos e tantos que morreram assim, dizer que o Senhor vai ficar conosco, nos guardar de tal maneira que vamos aparecer diante dele, diante da sua glória. Que coisa fantástica! Isso é a salvação. Isso é o que a salvação nos apresenta. Isso é o que o Evangelho tem como promessa de um Deus atuante, de um Deus que não nos deixa à mercê de nós mesmos, mas que está conosco em nossa jornada. Jesus disse isso, que estaria conosco todos os dias, bons e não tão bons, e ruins e desesperadores. Sempre Ele estará conosco, sempre Ele estará ali conosco. Em nenhum momento a sensação de absoluto isolamento vai de fato tomar a alma do eleito. Não, o Senhor vai estar. Eu lembro disso quando estava ali lutando contra a Covid e naquele internamento sozinho, longe da família, mas em nenhum momento eu tive a sensação isoladora de que o Senhor não estava comigo, mas a todo momento eu sentia os braços divinos cuidando de mim, me abraçando no meu leito, junto comigo. Glórias ao Senhor que cuida dos seus. Glórias ao Senhor. Que você possa experimentar essa presença gloriosa de Deus te guardando. Que você possa na jornada saber que caminha com o Eterno e que Ele está fazendo uma obra na sua vida. Cuidado com esse evangelho reacionário, que traz uma verdade que não é de fato a verdade completa do evangelho, que em muitas vezes contrasta inclusive com a verdade do evangelho da graça. Cuidado com este evangelho que é outra coisa diferente do evangelho da graça. Um evangelho que dá poder ao homem, mas o evangelho de Jesus dá poder a Deus. Do evangelho que deixa o homem sozinho, mas o evangelho de Jesus nos dá a garantia da presença divina. Cuidado com este evangelho. E abrace com toda a força o evangelho da graça, para que você viva essas experiências gloriosas, para que você frutifique e que a cada momento no seu percurso existencial, espiritual, as pessoas possam perceber o cheiro do Evangelho e de Jesus e a presença gloriosa do Salvador, do Redentor. Que você possa ser essa carta viva e esse perfume inebriante da graça redentora. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, que possamos essa noite experimentar o poder do Evangelho. Intervém agora, Senhor, guardando, santificando, libertando. E que haja nesse instante o senso de Tua presença, glorioso Deus. E que haja o cheiro da salvação. E que possa haver mudanças de comportamento. Que possa haver transformação de pensamentos. E que haja uma atuação efetiva do Senhor em nosso coração, que pertence a Ti, para a Tua glória, Deus glorioso. Queremos louvar a Tua presença, queremos louvar a Tua graça e queremos louvar as promessas tão indizíveis e tremendamente transcendentes que não conseguimos nem imaginar e que nos pertencem como povo Teu, como parte do corpo do Teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador e Mestre, o nosso Senhor. Glórias a Ti, Jesus, nosso Messias. Te exaltamos e te invocamos.
E essa noite, Espírito executor, faz a obra que é tua nos corações, para a tua glória. Amém.